Bom, boa tarde a todos. Agradeço aqui os eminentes ministros pela presença. Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, o ministro Henrique Neves, sempre ministro, né, embora tenha deixado há pouco os quadros do TSE, e o ministro Sérgio Banhos. Eu já apresentei, já fiz meus agradecimentos pela manhã, dizer mais uma vez que a gente está muito feliz aí com os primeiros passos da nossa agenda no direito eleitoral. E, bom, tema espinhoso aí para os eminentes ministros, porque prognóstico da reforma política é quase um exercício de futurologia. Depois de conversas, estudos, não se aprova nada, e aí, às vezes, no apagar da luz, se aprova muita coisa, e a gente segue aí acompanhando esses altos e baixos do direito eleitoral, das questões políticas e institucionais brasileiras. Eu, sem mais delongas, passo a palavra ao ministro Tarcísio, que começa aí a tratar do tema, e, na sequência, os outros componentes desse painel. Muito boa tarde a todas e a todos. As minhas primeiras palavras são de imenso agradecimento pelo honroso convite que me foi formulado para comparecer a esse evento que, a meu sentir, é de altíssima indagação, que ocupa um lugar de prestígio nas agendas que antecedem os pleitos eleitorais. Agradecer também ao eminente presidente desta mesa, professor Ricardo Rezende, pela oportunidade que me dá também de rever os colegas, amigos, Henrique Neves, nosso sempre ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Eu até, ministro Henrique, falava para o ministro Banhos que, tão esperada como a legislação que antecede as eleições e as resoluções do Tribunal Eleitoral, são as suas anotações também. Sempre antes dos pleitos eleitorais, Vossa Excelência tem o cuidado de publicar pelo menos um apanhado, um rosário das principais alterações, e isso serve de guia para nós que nos aventuramos em palestras aí numa verdadeira caravana nacional. Rever também o doutor Sérgio Silveira Banhos, distinto colega, ilustre amigo, que vai ser o juiz da propaganda eleitoral a partir de fevereiro do próximo ano. O tema sobre o qual nos compete abordar é um apanhado geral do tema da reforma política, a reforma possível, a reforma que, seguindo uma tradição, a meu ver, nefasta, que se inicia depois da vinda à baila de uma lei que se pretendia permanente, né? Chegou aos estertores. Nós tivemos essa reforma eleitoral publicada na 1ª hora, na linha daqueles péssimos contribuintes que deixam para transmitir as declarações de imposto de renda às 11 horas e 59 minutos, 59 segundos do último dia do prazo. Então, nós tivemos uma reforma, inclusive, publicada em edição extra. Circulou até uma dúvida no TSE, na véspera, se seria possível publicar no sábado, se esse prazo se contaria em ano ou em dias, para que as senhoras e senhores tenham, imaginem o que ocorreu em termos de atropelo temporal e de atropelo processual, em nome ou para dar cumprimento a uma segurança jurídica às avessas. Na realidade, essas reformas eleitorais que antecedem os pleitos eleitorais, que deveriam ser um norte, uma luz, um farol, elas têm sido usinas de insegurança jurídica. Seguranças jurídicas que são minimizadas de alguma forma nas resoluções, mas que só podem ter um porto seguro nas interpretações que ocorrem já quando dada a largada dessas campanhas. É uma reforma possível, porque, como se viu, nem tudo é culpa, nem tudo é dolo do Congresso Nacional, além da dificuldade em si de reformas políticas quaisquer no Brasil e alhures. Essa reforma política ela foi gerada em meio a uma crise de altíssima significação, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, e talvez nisso exista uma explicação adicional para que essa demora tenha sido tão excessiva assim. Eu vou me permitir fazer um panorama mais geral, porque sei que o ministro Banhos vai tratar especificamente do tema do financiamento, que, a meu ver, é a coluna dorsal dessa reforma, e o ministro Henrique Neves
detalhista como só ele, deve tratar em minúcias dessas novidades, talvez até com uma liberdade maior, ministro Sérgio, de explorar cientificamente essa matéria sem as amarras do cargo que nós dois estamos ocupando. O ministro Henrique terá a possibilidade, inclusive, de ser bastante ácido, crítico, não só em relação aos comportamentos legislativos, mas também aos próprios comportamentos da Justiça Eleitoral, que ele honrou e dignificou até abril próximo passado. O saldo possível dessa reforma foi a emenda Constitucional 97, já referida aqui, que trouxe, a meu sentir, importantes inovações. O problema é que nós sentimos o gosto da possibilidade de irmos adiante, mas todos nós, no início desses debates, já nos quedaríamos satisfeitos se nós tivéssemos chegado onde chegamos. Eu vi muitos acadêmicos dizendo, nessa linha de que se nós conseguíssemos implantar pelo menos o fim das coligações, pelo menos reimplantar a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, tratar de um fundo, sim, porque a nossa matriz de financiamento foi totalmente invertida a partir da decisão do Supremo e da Lei 13.165. Então, o resultado não é desprezível, mas certamente é um resultado bem aquém daquilo que todos nós gostaríamos de ver. Bom, ficaram mais uma vez de fora temas de altíssima inquietação, como a questão relativa ao sistema eleitoral brasileiro, carente, a meu ver, de algumas modificações estruturantes. Alguns temas também que dizem respeito a pretensões legítimas da Justiça Eleitoral. O ministro Henrique e eu, particularmente, compusemos um grupo que, em nome do tribunal, participou de uma série de debates, mais especificamente no Senado, mas também na Câmara. Fizemos algumas sugestões de aprimoramento de institutos processuais eleitorais, a exemplo da ação rescisória, a questão da habilitação prévia, que o ministro Henrique não gosta de tratar com esse nome, né? Mas está bem, né? Pré-registro aqui ofende um pouco. Que seria uma inovação muito interessante, a questão da ampliação da competência da Justiça Eleitoral para conhecer de causas que hoje compõem a pauta de competências da Justiça Comum Estadual relativos à vida interna dos partidos políticos, em nome da ampliação dos cânones democráticos, um projeto de lei complementar, a meu ver, muito importante para estabelecer maior coerência no trato dessa matéria. Eu não quero dizer com isso, num tom de pessimismo, que essas matérias não voltem à cena de discussão. Ao contrário, alguns deputados e senadores até disseram na semana passada que o fato disso tudo não ter constado do pacote foi simplesmente porque não havia aquele consenso pontual. Mas em relação a todos esses assuntos, não haveria nem o óbvio, ministro Henrique, da anterioridade eleitoral. A questão da competência pode ser modificada na semana que vem, na outra semana. O próprio conceito de processo eleitoral, que está previsto no artigo 16, pode ser um conceito redesenhado pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal para conceber, mesmo dentro desse período de defeso, esse período de um ano que antecede as eleições, algumas alterações que não digam respeito às eleições propriamente ditas, né? No plano infraconstitucional, né, essas alterações do fim das coligações da cláusula de desempenho, elas foram introduzidas na emenda constitucional 97. No plano infraconstitucional, sobrevieram duas leis siamesas, essa lei 13.487 e a lei 13.488. É até interessante notar, talvez o ministro Henrique vá enveredar por esse cenário, que houve sobreposição até de conteúdo entre as duas leis e ambas foram remetidas à sanção /veto presidencial, e nas razões de veto, até alguns dispositivos foram vetados com essa motivação específica de que havia uma incoerência entre os textos, e essa incoerência foi proposital para atender justamente esse prazo de um ano. Então, é como se, me perdoem aqui a expressão nada técnica, é como se a batata quente tivesse sido transferida na 1ª hora do Poder Legislativo para o Poder Executivo, que o presidente tivesse que se virar para emprestar uma coerência a essas duas leis que tramitaram, como eu disse,
paralelamente para assegurar, pura e simplesmente, o cumprimento matemático desse aspecto cronológico. Bom, essas leis, essas duas leis promoveram num só jato alterações na Lei Geral das Eleições, Lei Geral, entre aspas, Lei Permanente, entre aspas, a Lei 9.504, na Lei dos Partidos Políticos, na 9096, no próprio Código Eleitoral, que é a Lei 473765, e também alterações na Lei 13165, que foi a lei que antecedeu as eleições de 2016. Bom, sobre essa Lei 13.487, o próprio nome iuris dado à lei identifica o objeto como instituir o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, e é até interessante notar aqui num tom de brincadeira para descontrair que em boa hora o nome foi substituído, porque o nome originário seria Fundo Especial de Financiamento da Democracia, e as letras conduziriam ao nome sugestivo de FEFED, né? Aqui agora ficou FEFEC, né? Um pouco mais. Exatamente. A extinção da propaganda partidária no rádio e TV, com alguns condicionamentos, isso até para proporcionar a recomposição ou a composição a partir das compensações tributárias desse fundo especial de financiamento das campanhas. As propagandas partidárias já mereciam mesmo uma revisitação, porque havia uma deturpação acentuada do seu conteúdo pelos partidos políticos, né? A própria difusão da ideologia do partido era colocada em segundo plano quando a gente observa um quadro de excessiva fragmentação partidária, sem tantas matizes ideológicos assim para serem endeusadas nesse tipo de propaganda. Na Lei 13.488, a intenção aqui sim é deliberadamente promover reforma, né, no ordenamento político eleitoral. Bom, como eu dizia ab início, o conteúdo das reformas não é um conteúdo desprezível. Nós avançamos em alguns pontos, em outros nós lançamos mão, sim, de alguns retrocessos que podem ser indicados, e, mais uma vez, recorremos a modificações que nem de longe satisfazem, por assim dizer, uma reforma política definitiva, mas o que, como os senhores e as senhoras puderam sentir das palestras anteriores, trata-se de uma quimera. Nessa Lei 13.487, podem ser destacados preliminarmente alguns critérios para a formação e distribuição desse fundo. Isso é interessante circunstanciar um pouquinho essa necessidade, porque, como se viu da fala do eminente ministro Gilmar Mendes na manhã de hoje, quase 50% das doações individuais no pleito de 16 contiveram defeitos, problemas. Os painéis de controle acenderam, essas matérias estão sendo direcionadas para o Ministério Público para que medidas sejam tomadas. O ministro Sérgio Banhos com certeza falará sobre isso, mas milhares de doações de beneficiários de programas sociais, isso em linha de princípio é nada mais, nada menos do que o signo da fraude, né? A questão das fundações e dos institutos, ministro Henrique, questão interessante, nos debates com o Congresso, inúmeros parlamentares disseram que no funcionamento dessas fundações há um desperdício incrível de dinheiro público. Essas fundações recebem basicamente 20% do volume do fundo partidário e não tem tarefas concretas extremamente elogiáveis em termos de ampliação de cânones democráticos, né? São tarefas meramente formais, ligadas à gráfica, a cursos que não são empreendidos talvez com a seriedade necessária. Então, talvez nessa modificação legislativa haja essa visão de, em substituindo as fundações para institutos, poder haver disposição sobre esses valores. Mas isso, de outro lado, pode enfraquecer, por exemplo,
o controle que o Ministério Público faz ex lege sobre as fundações e não necessariamente sobre os institutos. Na 13488 eu pensaria a questão do domicílio eleitoral. Eu sei que aqui, por simetria com a filiação partidária, justifica-se esse prazo único, mas não me parece uma boa modificação legislativa. Eu acho que diminui-se o compromisso, né, do próprio candidato com o seu domicílio. Vejo que o domicílio eleitoral, inclusive, independe de outros domicílios, como o domicílio civil. Não vi razão para flexibilizar, para diminuir esse prazo pela metade. Me parecia mais adequado deixar a filiação em 6 meses e o domicílio em 1 ano, mas os prazos agora estão unificados. Eu também separei para meditação o parcelamento das multas. Aqui me pareceu excessiva essa flexibilização. Hoje a lei, inclusive, faz uma afirmação no sentido de que é direito do cidadão e que é direito do partido político parcelar em 60 meses. Vejam, como se isso fosse um direito subjetivo em tese. Não. Isso é um direito que está sendo criado agora e numa perspectiva que enfraquece o próprio conteúdo didático dessas multas que são aplicadas. Então, tratar uma flexibilização como essa, e vejo, senhores, que 60 aqui pode não ser o teto, porque se dentro das parcelas houver a necessidade de estender ainda mais, o legislador está dando essa oportunidade. Então, vejam, as senhoras e senhores, que uma multa, uma simples multa, pode ser paga em 5 anos. Não me parece que seja uma postura que vá ao encontro dessas modificações propiciatórias de uma moralidade um pouco mais objetiva na seara eleitoral. A legislação aqui, quase que desconhecendo a discussão que já foi deflagrada no Supremo, trata também da vedação de candidaturas avulsas, com um detalhe interessante, ainda que o sujeito seja filiado, né? Então, tratando da possibilidade do Supremo eventualmente dizer que pode ser lançado como candidato avulso alguém que seja filiado por outra agremiação que não quer lançá-lo, né? Mas, ainda assim, agora nós temos que enfrentar, se for o caso, uma proibição explícita para essa situação esdrúxula, mas que nada impede que aconteça em cenários esdrúxulos como os que têm sido perfectibilizados em eleições recentes no território nacional. Bom, a questão da distribuição desse fundo de campanha, isso vai ser um problema imenso, né? Eu me lembro, o ministro Henrique e eu recebemos essa notícia, salvo engano, do presidente do PMDB, dizendo, olha, a única coisa que é consenso aqui é que esse dinheiro tem que ser entregue para a Justiça Eleitoral, porque nós, políticos, não temos mais uma imagem que possibilite esse manuseio direto do dinheiro. Então, o dinheiro vai ser entregue à Justiça Eleitoral para que a Justiça Eleitoral devolva ao partido. Mas, do jeito que está construído esse marco normativo, não caberá muito à Justiça Eleitoral, senão funcionar como uma espécie de agência bancária. Ela vai receber esse dinheiro e devolver por inteiro, e os partidos vão fazer o que bem lhes aprouver em relação a isso. Então, me parece que ficou muito errático esse novo sistema legislativo de distribuição desses fundos de campanha. Também os limites de gastos eleitorais vão impor um olhar um pouco mais agudo por parte da Justiça Eleitoral. Sobre isso, eu até não gostaria muito de antecipar a nossa visão, porque nós estamos trabalhando justamente nas resoluções desde sexta-feira e algumas vão necessariamente enveredar por alguns parâmetros interpretativos que podem ser até eventualmente demolidos aqui na palestra que seguirá do ministro Henrique Neves, né? Mais uma questão interessante, a arrecadação prévia de pré-candidatos, né? Inclusive por esse sistema da vaquinha eleitoral, do crowdfunding, né? Então, nós, na última lei, extinguimos o jegue elétrico, que era aquele jegue acoplado a caixas de som que faziam a graça de algumas eleições no Nordeste, mas, em compensação, agora nós reinstituímos a vaquinha eletrônica.
Então, nós trocamos, o mundo vai girando. Esse mecanismo foi um mecanismo que foi recusado pelo Tribunal Superior Eleitoral, até num acórdão belíssimo, eu não digo isso porque o relator está à minha esquerda, da lavra do ministro Henrique Neves, numa consulta, salvo minha combalida memória, do deputado Jean Willis. E uma das razões, a principal para que o TSE tenha recusado esse sistema da vaquinha eleitoral era a falta de lei. Falta de lei agora está superada pela lei que veio na sexta-feira, mas alguns problemas adicionais ainda persistem, como o controle do fluxo desse dinheiro, né? Da tramitação desse dinheiro, né? Para que nós não, na busca de matrizes alternativas legítimas de financiamento, né, nesse pós-proibição de doação de pessoa jurídica, não incidamos numa matriz que não possa ser devidamente controlada e que possa ser uma porta aberta para o inferno, que seria a doação a partir de um verdadeiro laranjal. Bom, o perfil e limite das doações eleitorais também é um tema que está em discussão na 13488 de 2007. A questão da propaganda na internet, e aqui eu sinceramente não tenho inveja do ministro Sérgio Banhos, que vai assumir esse posto a partir de fevereiro, porque eu mesmo assumi nas eleições de 14, de juiz da propaganda, e o ministro Henrique nas de 2010. Então, nós estamos aqui, e pelo menos da minha parte, eu posso dizer que é de longe o tema que mais afligiu ao funcionamento desses juízes auxiliares foi a questão da propaganda na internet, que é um território de dificílimo controle, não é? Nós corremos um sério risco de termos as nossas decisões, as decisões da Justiça Eleitoral, até ridicularizadas, dentro de um cenário que é praticamente incontrolável. Não só pelo perfil constitucional da nossa liberdade de expressão, mas também pela voracidade com que vão sendo reconstruídas essas tecnologias. Então, a Justiça Eleitoral, que sempre se beneficiou historicamente da tecnologia, com informação de cadastro, com urna eletrônica, com biometria, hoje se vê justamente desafiada por ela, a tecnologia. São ferramentas de dificílima compreensão para o juiz comum. E a lei trouxe aqui uma missão quase impossível, a missão de que a Justiça Eleitoral tutele a vinda à baila dessas novas ferramentas tecnológicas para saber o que pode usar, como pode usar. Então, nós vamos ter que fazer esse papel aqui de bedel da internet, como se isso fosse rentável, possível, proveitoso, benfazejo, etc. Então, a propaganda na internet segue sendo um território de dificílimo mapeamento e continuará assim. Tivemos algumas modificações também na questão dos mini-trios, carro de som, na propaganda eleitoral gratuita, no direito de resposta, a questão da participação feminina. Esse é um tema em que nós poderíamos ter avançado, professora Carina, mas também nada impede que se avance a partir da semana que vem. Eu acho que é um tema que nos traz vergonha no cenário nacional e internacional. Em todos os congressos internacionais onde vamos, nós somos alvejados com esse tipo de estatística que nos conduz aos últimos postos no mundo de participação feminina na política, né? Então, é chegada a hora de atribuir a questão da igualdade de gênero dinheiro, e não só, eventualmente, tempo de TV. É claro que aqui nós precisamos trabalhar numa revolução de mentalidade. Isso para nós é muito claro quando a gente vê estatística de milhares de mulheres que foram candidatas em 2016, não tiveram um único voto. Então, isso é para a gente pensar, né? Não me lembro se 15 mil ou 35 mil, não me lembro o número de cabeça agora, mas é um número muito expressivo e que é injustificável. Como é injustificável também as próprias mulheres reclamarem dos posicionamentos mais rigorosos recentes
do Tribunal Superior Eleitoral sobre o descumprimento dessa cota de participação. Então, o tribunal empreendeu decisões muito firmes nessa matéria, inclusive tirando o tempo de TV de partidos que deveriam ter dado acesso maior à questão da participação feminina, e algumas vozes femininas que estão criticando o tribunal, dizendo, mas qual é o problema de uma mulher aparecer na televisão para falar de coisas que interessam ao partido? O problema é jurídico. A lei diz lá no artigo específico que para difundir a ideologia do partido é um inciso. O inciso das mulheres é para ampliar a participação, para atrair a participação. Não pode ser a mesma coisa. Isso não foi bem resolvido na lei, aliás, ficou pior. O ministro Henrique vai dizer isso, porque o tempo que seria gasto para fomentar o incremento da participação feminina agora tem que ser dividido também com a questão dos jovens e a questão dos negros. Está referido na lei o mesmo lapso de tempo. Bom, a questão das alterações no artigo 109 sobre a distribuição das sobras, acho que o ministro Henrique pode falar sobre isso. A Karina já deu um apanhado bom na sua exploração. E tivemos também a criação de 2 crimes novos eleitorais. Isso ajuda como enforcement no sistema, mas talvez não seja o foco principal no lugar, como eu disse, da inadiável revolução cultural a que devemos sucumbir todos nós, sobretudo em eventos como esse. Presidente, eu pararia por aqui, se não houver objeção, pela questão do tempo, e ficaria à disposição para eventual complementação, não sem antes agradecer a atenção e o cuidado com que fui distinguido. Muito obrigado. Agradecer e parabenizar mais uma vez o ministro Tarcísio pela precisão nas colocações. Eu acho que essa talvez seja a dinâmica que a gente pretende implementar aí nas aulas do curso de pós-graduação. E eu imediatamente passo a palavra ao ministro Sérgio Banhos para a complementação do painel. Boa tarde a todos. Eu também gostaria de agradecer o honroso convite para participar desse memorável evento, primeiro evento pós-efetiva publicação da reforma política para as eleições de 2018. Sempre difícil, e aqui eu vou falar depois do ministro Tarcísio e antes do ministro Henrique. Uma posição difícil. O ministro Henrique é um clássico, 8 anos de tribunal. Vintage. Ministro Tarcísio, 3 anos e meio, 4 anos, também outro excepcional. Eu tenho um pouco mais de um mês. Eu só não sou o mais novo, porque o ministro Carlos assumiu tem uns 20 dias. Inclusive, o ministro Carlos, numa palestra em Foz do Iguaçu, ele, agradecendo o convite, ele disse, eu que sou o ministro Benjamin no sentido de o mais novo da família, foi advertido por mim pelo ministro Tarcísio, falou, olha, não diga isso, já há outro Benjamin, e a antiguidade é posto. O ministro Herman não gostará de você se auto-intitular o Benjamin do grupo. Eu não sou o Benjamin, eu sou o segundo mais novo. É um desafio. Napoleão. Também não. Agora, o que eu gostaria de dizer nessa minha fala é exatamente desenvolver, dentro dessa matéria prognóstico, aquilo que eu acho, que eu entendo, que é o tema mais sensível, que, apesar de tudo que foi agregado pela lei, ainda ficou o essencial para a nossa reflexão. Será que a manutenção da proibição, da vedação, da doação de pessoas jurídicas dará os efeitos que são esperados? As eleições de 2016, eu vou falar sobre isso, já mostraram que aquelas boas intenções trazidas pela ADI, a Ação de Direito de Constitucionalidade julgada pelo Supremo, a maioria de votos, não surtiram, pelo menos ao meu ver, os efeitos que se esperavam, o que é uma pena. Mas, começando até repetindo o que foi dito aqui, em especial pelo senador Cássio. Na verdade, qualquer reforma política enfrenta dificuldades enormes. Primeiro, que não há uma legislação que seja tão diretamente feita para os destinatários próprios políticos do que a legislação eleitoral. Gustavo Severo também tocou nesse ponto, é uma assembleia de vitoriosos. E nós temos que entender que uma mudança, mesmo pequena,
se for significativa, transforma vitoriosos em derrotados. O exemplo trazido pelo Gustavo Severo é ótimo. Na verdade, é aquele do voto, o voto, se distrital ou não. Vamos imaginar que isso mexe com a cabeça e com os destinos dos parlamentares, que vão fazer a legislação, a mudança legislativa. Para alguns, o voto distrital é maravilhoso. Ele, em Minas Gerais, ele é das Gerais, daquela região. Outros têm votos distribuídos no Estado todo. Então, o que pode ser bom para um, não necessariamente será bom para outro. A busca do consenso, então, quando os interesses são contrapostos, leva ao nada a fazer, porque esse modelo é o modelo que levou aquela Assembleia a ser vitoriosa. Esse é o primeiro ponto. E nós, até lembrando do Torquato Jardim, nós estivemos sexta-feira num congresso na OAB do Rio de Janeiro, e o ministro da Justiça compareceu para fazer o fechamento e disse uma coisa muito simbólica e muito verdadeira e muito simples. Nós pensamos a política com a cabeça dos advogados. Nós temos que pensar a política com a cabeça dos políticos. Os políticos, isso é da política, querem o poder. Isso não é feio. Eles querem o poder para transformar. O que é feio é não transformar, mas a busca do poder é inerente ao exercício da política. O nosso é diferente. Nós temos que interpretar as leis e imprimir efetividade a elas. Inclusive, eu, pessoalmente, acho que os protagonistas desse certame importantíssimo, que são as eleições, não são os juízes nem os advogados, são os candidatos e os eleitores. Eu vejo muitas decisões que se fala, os destinatários, os eleitores, eu não vejo só os eleitores, eu vejo os candidatos como protagonistas. Nós, juízes e advogados, temos que ter uma atuação séria, firme, justa, proporcional, mais discreta possível. Imagino que, fazendo uma analogia a um jogo de futebol, a boa arbitragem é aquela que é firme, tão precisa, que passou desapercebida. Então, esse protagonismo que se quer trazer, tanto aos advogados quanto aos julgadores, para mim, ele é perigosamente desafiador, porque muda completamente o foco, equivocadamente, daqueles que efetivamente são os atores principais desse maravilhoso certame democrático que são as eleições. Outros problemas, outras questões que levariam à dificuldade de se implementar uma reforma política, seria também o fato dessas eleições ocorrerem de 2 em 2 anos. Isso sempre leva a uma possibilidade de se repensar e se reintroduzir a matéria no debate. E uma outra é o princípio da anualidade, que foi dito aqui. Ele foi colocado, eu até entendo, você tem que estabelecer as regras do jogo em determinado momento, você não pode mudá-las. Eu acho que feriria de morte a acepção subjetiva do princípio da segurança jurídica, que é o da proteção à confiança, é mudar a regra do jogo com o jogo sendo jogado. Então, eu entendo, mas também prejudica, porque foi o que aconteceu agora. Em razão do princípio da anualidade, tudo veio a nos surpreender, inclusive nesse congresso de sexta-feira, eram 5 da tarde, não tinha sido publicado ainda no diário, nós não sabíamos exatamente como comentar a reforma, porque não sabíamos como ela efetivamente ficaria depois dos vetos. Essa questão é uma questão que realmente nos preocupa e dificulta as reformas que tanto se quer. A democracia, foi dito aqui também, tem custo. Na verdade, o ministro Toffoli é bastante preciso em dizer que não é o custo de campanha, não é custo de partido, é custo da democracia. Evidentemente, esse custo tem que ser um custo razoável. E, evidentemente, o custo não era razoável e talvez ainda não seja. Mas também esses números colocados na reforma, eles não são razoáveis. Esperar-se que as eleições de deputado federal por 2,5 milhões seja um número razoável, não me parece. Mas foram os números colocados em função de uma conjuntura, de uma necessidade de se mudar efetivamente essa imagem das campanhas. Também foi dito aqui, eu concordo, que isso não é um debate particularmente acontecendo no Brasil. Na verdade, é um debate internacional. O professor André trouxe essa notícia e é de todo verdadeiro. Todas as democracias ocidentais têm debatido, têm modificado, têm buscado um modelo, uma fórmula de equilíbrio, evitando a promiscuidade de uma doação de pessoas jurídicas,
mas também atenta talvez a maior nocividade de uma campanha feita com caixa 2, com contribuições não contabilizadas, com laranjas. São coisas a ser contrapostas e são, evidentemente, é um caminho de desenvolvimento, de pensamento, que acredito que vai ser por experiência. Nós vamos experimentar mais uma vez nas eleições de 2018 se esse modelo é um modelo vitorioso ou se é um fiasco que deve ser, inclusive, abandonado. Mas nós teremos que enfrentá-lo. A prova de fogo, como eu disse, vai ser essa questão. Eu digo sempre também que o brasileiro tem memória curta. Não é, isso é uma coisa muito clara, mas não é só, é memória política também. Se lembrarmos que a Lei 9.906 de 95, ela foi editada, isso foi dito pelo ministro Gilmar, me parece, ela foi editada exatamente porque a lei anterior, a 5.682 de 71, ela proibia no seu artigo 91 a doação por pessoa jurídica. Então, com os escândalos da CPI, PC Faria, escândalos da Era Collor, se criou para tentar normatizar uma questão que gerou aquele escândalo de Caixa 2 e tudo. Isso foi debatido, inclusive, quando da ADI 4650, mas se desconsiderou, historicamente, já se tinha passado por uma experiência de não ter se criado a figura, e tudo isso foi esquecido, e os votos vencedores, um julgamento histórico, que o acordo eu recomendo que seja lido, que foi por maioria de votos, alguns argumentos que foram colocados, depois contrapostos às eleições de 2016, não me parece que permanecem válidos, no meu entender. Naquele julgamento, Suas Excelências, os votos vitoriosos, reforçaram a necessidade de se declarar inconstitucionalidade em função de alguns princípios. O princípio da igualdade, porque alguns candidatos teriam vínculos muito fortes com doadores pessoas jurídicas, e isso não traria a isonomia necessária para o processo. O princípio da moralidade, porque a captura seria possível, isso transformaria a mais-valia do sistema e poderia ser evitada com a declaração da inconstitucionalidade, e as empresas, muitas vezes, estariam mais constrangidas em doar do que com vontade de doar. Além desses critérios, esses critérios que serviram para fundamentar a decisão, eles colocaram também, foi colocada a ausência do status de cidadão da pessoa jurídica. Esse eu contraponho desde logo, porque não me parece que esse seja um entendimento válido. Mero exemplo seria um cidadão que esteja com seus direitos políticos suspensos, a ele a Constituição não veda a contribuição na campanha. Então, não me parece que seja esse. Um outro seria a falta de interesse, como se as empresas só tivessem interesses espúrios. Não me parece que os particulares também não têm interesse em votar em determinado candidato. Interesse de manutenção de um cargo, de um favorecimento, de um conhecimento que faz uma rede de contatos, qualquer esse. Não existe, na minha opinião, desinteressados políticos. Isso aí é uma ilusão, é uma hipocrisia. O que poderia dar transparência a isso é o tão conhecido projeto da Lei do Lobby, que o ministro Torquato Jardim pretende realmente fazer caminhar. É um projeto, há vários projetos, mas o mais badalado é o do senador Marco Maciel, que daria essa transparência. Aqueles interessados, e aí pessoas físicas e jurídicas, e é muito justo, mesmo que discordemos, a bancada do Fumo, do Rio Grande do Sul, que tem interesses, inclusive, de geração de trabalho, de emprego, de impostos, tem todo o direito de claramente defender aquela bancada que apoia esses interesses. Como eu dizia, as eleições de 2016, no meu ponto de vista, e pelos dados que levantei, ela realmente trouxe a notícia de que aquelas expectativas não foram alcançadas. Eu fiz um levantamento muito simples. Eu peguei o número de prefeituras do Brasil e comparei o número de prefeitos eleitos por partido. E a diferença foi mínima. O PMDB fez mais ou menos mesmo o número de prefeitos no ano de 2012, 2016. PSDB a mesma coisa, PSD a mesma coisa.
a única alteração significativa do PT, mas essa podemos entender que houve uma distorção em função da primeira crise de imagem, da primeira fase da Lava Jato. O que quer dizer isso? Não mudou os critérios de isonomia no que fala, no que diz que os partidos que recebiam maiores fundos partidários continuaram os principais vitoriosos. E mais, desse número que agora se avizinha, de 1 bilhão e 700, já li no jornal ontem que um levantamento já feito por alguma instituição diz que 40% desse fundo vai para o PMDB, para o PT e para o PSDB. Então, 40%, que seriam 740 milhões, já vão para esses destinatários. Não mudou o critério de isonomia, partido que o maior fundo partidário continua com mais chance de reeleição. O outro é a questão dos entrantes. Sempre se falou muito nos entrantes. Como que prestigiar os entrantes, já que há uma deficiência muito grande de mecanismos que promovam a formação da imagem do novo candidato. Outro quadro trabalhado mostra que aqueles candidatos que se declararam ao Tribunal Superior Eleitoral como políticos, também a proporção se manteve a mesma. Então, quem já era político, já tinha imagem, a sua reeleição foi proporcional ao que aconteceu em 2012. O número de celebridades, que é outro problema que se tem, celebridades esportivas, esse número também se manteve, e esses são os verdadeiros que têm chance numa entrância, porque já tem uma imagem consolidada. Não houve isonomia. Quanto à moralidade, eu também fico preocupado, porque não se dá para dizer quanto houve de caixa 2. Concordo com a doutora Karina que pode ter havido uma diminuição, porque as pessoas tiveram medo, não há dúvida. A contribuição de pessoas jurídicas efetivamente diminuiu, mas não os custos da campanha. É claro que diminuiu, mas não necessariamente com controle, com as expectativas de moralidade que se queria. Pelo contrário, eu concordo com o doutor André, que nos trouxe notícia, e é verdadeira, que não se sabe de onde veio esse dinheiro. Inclusive, há dados apurados pelo TSE que mostram que alguma coisa grave aconteceu. Eu tenho os dados do final do ano passado, o ministro Tarcísio talvez tenha dados mais atualizados, mas os dados que iriam ser consolidados. 408 doadores com registro de óbito. Concentração de doadores de uma mesma empresa soma 89.040 casos. Quer dizer, pode ter havido uma coação. 141.278 doadores não possuíam vínculo empregatício ativo. É claro que nós temos os autônomos, mas eu digo, de qualquer forma, a Receita ficou atenta a essas pessoas, o que significa que vai ser difícil as pessoas jurídicas também terem a coragem necessária para doar. Porque quando a gente controla e fiscaliza, você também, efetivamente, gera uma moralização e uma preocupação daqueles que doam. 71.179 doadores foram reconhecidos como beneficiários do programa Bolsa Família e contribuíram com cerca de 63 milhões, o que é apavorante. É claro que pode ter pessoas doando para a campanha com seus serviços, balançando bandeiras e etc. Eles podem ter doado isso, mas, de qualquer forma, é uma coisa preocupante. E de onde vem esse Caixa 2? E aqui é muito difícil falar, não vai haver nenhum juízo de valor, porque são entidades, organizações completamente de natureza diferente, as filosofias diferentes, algumas são legalizadas, outras não. Mas de onde vem o dinheiro em espécie no mundo de hoje? Do jogo do bicho, do tráfico de entorpecentes, do crime organizado como geral, das milícias urbanas, do transporte urbano, das igrejas, das loterias, dos postos de gasolina. Vários lugares como esse. Como disse até Torquato Jardim na sexta-feira, no Rio de Janeiro já tem 57, ele como ministro da Justiça, já identificou 57 comunidades para que a Justiça Eleitoral fique atenta. Não é só em São Paulo, senão é um privilégio. O Rio pode ser até melhor nisso do que vocês. Mas a conclusão que se tem, então, é que não houve a igualdade, a moralidade e nem a promoção dos entrantes com essas modificações da lei. As sugestões que me parecem seriam razoáveis, sem
sem fazer uma alteração radical da lei, era que se proibisse a doação das pessoas jurídicas para candidatos concorrentes. A pessoa tem que escolher um lado e paga. Eu acho até que geraria menos constrangimentos, porque havia muito constrangimento. Você doou para ele, eu quero que doe para mim, porque se eu ganhar, você vai ver o que vai acontecer. A outra seria uma não participação, uma proibição da participação dessa empresa que doasse naquela administração que ajudou a eleger, naquele período de governo. E também, concordando com a doutora Karina, uma melhoria continuada nos sistemas de transparência e controle. O TSE tem envidado esforços nesse sentido. Criou aí convênios com o TCU, com a COAF, com o Ministério Público da União, com a Polícia Federal, com a Receita, entre outros. O prognóstico, então, para essas eleições de 2018, na minha opinião, é que o desafio continua lançado. Vamos aguardar para ver, efetivamente, o que vai acontecer. Eu teria mais, mas deixa eu ver como eu estou aqui. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu teria mais algumas coisas para falar, não, mas... Fica à vontade. Não, mas é porque nós temos um evento às 17. Não, mas não tem? Não temos, mas a gente... Os Falei rápido, aí né? não... Não, só para finalizar, a criação do fundo é o que... Eu falo pouco por isso. Eu falo pouco. Eu vou falar de uma preocupação e encerrar, porque eu teria outras coisas para falar, mas eu teria uma preocupação que a nós nos assola agora, como ministros lá no TSE, essa questão das pré-campanhas, que não estão reguladas em lugar nenhum, né? Então, já estão acontecendo pré-campanhas. Então, há caravanas que geram despesa. Esse dinheiro está sendo controlado por alguém? A própria propaganda, a pré-propaganda, que tem o primeiro caso, o leading case agora, mais importante, que nós vamos definir, se ela for produzida com muita despesa, com muita qualidade, está havendo controle desse... E até quando vai essa pré-propaganda? Quer dizer, você pode deixar o entrante, né, da pré-propaganda até a véspera. Faltam 45 dias, você fala, não preciso fazer mais nada, eu já lancei. E lancei com um gasto que não foi controlado e nada. E tem uma situação também que eu acho muito interessante. A situação dessa questão dos padrinhos que tem aparecido. São pessoas físicas e jurídicas que, na melhor das intenções, estão criando verdadeiras bolsas candidatos. Então, ele acha lá, doutor André é uma pessoa proba, nunca entrou na política, acho que vou começar a formatar a imagem dele. Eu vou dar para ele 20 mil por mês para a pré-campanha dele. Então, veja bem, nós estamos falando de um financiamento que pode ser de pessoa jurídica ou pessoa física, sem conta. Tem um fundo, não, mas eu falo, tem fundo, eu não queria citar, mas eu digo assim, tem fundo para isso. Eu li nos jornais hoje, então vou repetir o que está nos jornais. O Luciano Huck lançou um fundo, e esse fundo exatamente é para promover a imagem, a consolidação de imagem, para dar efetividade a candidaturas do ano que vem. Então, essas questões são questões que ficam aí de desafio que acaba sobrando para o ministro Tarcísio, mais do que para mim, que sou mero substituto. É uma propaganda, talvez. Eu agradeço muito a atenção de todos e passo a palavra para o ministro Henrique, que eu sei que não fala pouco, né? Então, desculpa se ocupei um pouco do seu tempo. Obrigado. Por favor. Antigamente eu falava muito, eu agora que sou advogado eu tenho que cumprir prazo. Tenho que fazer só sustentação oral. Muito obrigado pelo convite, é um prazer voltar aqui a São Paulo. Agradecer ao ministro Gilmar, a Karina, que me convidou também pelo WhatsApp, com mais de 50 mensagens do WhatsApp, mas estou aqui, viu, Karina? Muito obrigado a todos, cumprimentar a mesa, cumprimentar todos os presentes. Eu acho que o André trouxe aqui um livro, que ele ainda não entregou para a gente, não deu uma cópia, não sei porquê, mas vai ter um sorteio no final para pelo menos alguém aqui levar, né? Já fez a doação, né? Cuidado, vai tomar multa de doação em excesso. Que realmente reforma eleitoral é um mito, mas é um mito por que é? Porque a reforma eleitoral é algo que se discute desde o dia que se fez a primeira lei eleitoral. Quando você tem o resultado da eleição, e sim, a Câmara é um lugar de vencedores, já disse o Juscelino Kubitschek, 513 pessoas não querem mudar o sistema. Os outros 24.500 candidatos que perderam as eleições querem mudar, porque não obtiveram a vitória dentro das regras que existem. E quando você não ganha,
a sua chance de reconhecer que você não ganhou porque você não tem voto precisa de um altruísmo muito grande. Uma pessoa tem que ter uma consciência muito grande, dizer, eu perdi a eleição por conta de mim. Normalmente é por conta do juiz, é por conta da justiça eleitoral, que legisla, é por conta do candidato que se aproveitou do sistema, o outro é porque tem um partido desequilibrado, cada um dá uma desculpa. E aí, normalmente, se põe a culpa no sistema eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro não é um dos piores sistemas eleitorais do mundo. Existem vários tipos de sistema, já foi dito aqui, é lugar comum, todo sistema tem vantagens, todo sistema tem desvantagens. Quando se trata em mudar distritão, distrital misto, o financiamento, o que eu vejo é que nós estamos caminhando para o misto em tudo. Por quê? É muito difícil se obter o resultado de consenso numa única fórmula. Na Câmara dos Deputados existem 513 modelos de reforma a serem implementadas. Aqui nessa mesa existem mais 4. Em toda academia, cada acadêmico tem a solução mágica para todos os problemas. Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua ideia a ser feita. Quando a gente fala em financiamento, que é o tema que eu vou tentar me concentrar, nós temos 2 formas de financiamento, basicamente, público e privado. Financiamento público é adotado, segundo o estudo do IDEA, em 34% dos países no mundo. Não é algo estranho, portanto, que exista. O financiamento privado, por sua vez, também é adotado em vários locais, mas nós estamos indo para o misto. Como eu disse, do sistema, por que o distrital misto alemão, que foi declarado inconstitucional na Alemanha, hoje você não sabe o número de deputados antes do resultado da eleição, só depois do resultado da eleição é que se faz o cálculo de ajuste para ter o número de deputados. Imagina que a gente fazer uma reforma aqui e falar que vai aumentar o número de deputados. Como é que seria a repercussão? Tem um projeto do Senado, o Senado faz aquela pesquisa online, tem um projeto lá, eu não lembro de quem, mas vários senadores, que reduz o número de deputados para 200 e poucos e senadores para 2. Tem mais de 1 milhão de sim a favor disso, contra 100 e poucos mil contra. Então, é só para se ter uma noção. Porque nós estamos num momento de reforma onde a população está desgastada com o político. A população, se eu falar palavra político, é sinônimo de ladrão. Não existe o bom político. Então, nós não temos solução, porque não existe, e aí a frase do Winston Churchill, ainda que ele tenha dito essa frase quando ele perdeu a eleição para primeiro-ministro, que o repórter foi perguntar a ele, o que o senhor acha da democracia agora? A real pergunta era essa, o que o senhor acha da democracia agora? Ele respondeu, é o pior dos sistemas, com exceção de todos aqueles outros que de tempos em tempos temos tentado. E a democracia, para que ela exista, ela tem que ser uma democracia representativa. Não tem como reunir toda a população a todo tempo para decidir todas as matérias que devem constar numa legislação, principalmente uma legislação brasileira, com todo o seu histórico burocrático e com a quantidade de regras que nós temos. Talvez seja o momento da gente pensar se não estamos tendo regras demais, até inclusive na justiça eleitoral, na legislação eleitoral, porque a cada reforma são novas regras e a grande maioria delas regras proibitivas. Então, agora, a propaganda, por exemplo, em bens particulares, que sempre foi, historicamente, uma conquista da democracia, em que está escrito na lei que, independente de qualquer licença de autoridade, poderá ser feita propaganda em bens particulares. Aí, depois, até 4 metros, depois até meio metro. Agora, mudaram, inclusive, a redação. Em bens particulares e públicos, fica proibida qualquer propaganda, com exceção de bandeiras e adesivos até meio metro quadrado. Então, em casa, eu não posso pintar muro, eu não posso pôr a bandeira na janela, um pano na janela, não posso pôr uma faixa, não posso pôr nada. Eu posso pôr um adesivo na janela, até meio metro quadrado. A liberdade de pensamento do eleitor foi para o espaço, mas é um tema que eu acho que deve ser convocado. Eu vejo que todas essas questões de propaganda antecipada, que realmente são preocupantes pelo ângulo do abuso. Se houver abuso de poder, que se puna, porque o abuso pode ocorrer a qualquer momento. Agora, ficar intervindo em manifestação, seja na internet, seja em casa, porque um eleitor isolado quis bater no peito e dizer eu sou fulano, eu sou a favor de ciclano,
é algo que a gente tem que ter também um pouco de cuidado, porque do jeito que a coisa está indo, com a proibição, acabou a propaganda partidária, acabou o horário eleitoral, foi reduzido para 45 dias. Agora corrigiram a falha de 2015, que reduziram todo o tempo, mas não reduziram do segundo turno. E aí agora reduziram também para o segundo turno. Daqui a pouco o eleitor vai saber quem são os candidatos no dia da eleição. Olhando a urna, vai ter que passar um a um para saber quem são os candidatos. Quem ganha com isso? Os conhecidos. Então, eu acho que da mesma forma que se tem que ter regras de proibição, se tem que ter regras de punição, tem que se privilegiar o conhecimento dos candidatos pelo eleitor. Toda e qualquer eleição tem que ter transparência. E isso é o que deve reger o processo de financiamento eleitoral. Em todas as modificações que nós fizemos, nós tivemos quase nenhuma modificação, senão para excluir alguns gastos da prestação de contas que dependem da apresentação de comprovantes, mas não se fez nenhum avanço na transparência do financiamento eleitoral. Hoje, o ministro Sérgio Banhos aqui trouxe esses dados. Por que nós temos esses dados? Porque hoje a Justiça Eleitoral consegue triangular, apurar e verificar as situações de quem está recebendo a Bolsa Família e doando quase o mesmo valor para um determinado candidato, o que pode ser uma fraude eleitoral, assim como pode ser uma fraude ao programa Bolsa Família. Então, tem que se verificar e saber exatamente o que é feito. O financiamento nesse modelo misto já era feito no Brasil através do fundo partidário e da cessão de rádio e televisão para uso gratuito dos candidatos, mas que os cidadãos pagavam, porque a utilização do espaço da rádio e da televisão gera uma compensação fiscal e na razão de 70% do preço de um anúncio no horário nobre, aí nós estamos falando de 10, 20 minutos por dia, às 8 horas da noite. Os senhores imaginam quanto é que é o custo disso, de um anúncio, não na maior rede de televisão brasileira, mas em todas as redes de televisão, em todas as rádios brasileiras, quanto é que isso não gera. E aí 80%, 70%, aliás, desse valor poderia ser compensado fiscalmente e pode ainda ser compensado. Mas resolveu-se acabar com a propaganda partidária. Nesse ponto, já entro em financiamento, gente, já. Nesse ponto, só uma outra coisa que tem me preocupado muito. Ao alterar, como acabaram com a propaganda partidária, a partir de 1º de janeiro do próximo ano, foram revogados todos os artigos da Lei 9.096, que tratavam de propaganda partidária, fez-se uma adaptação na Lei 9.504, naquele artigo que dizia que no semestre das eleições não será exibida propaganda partidária. E aí dizia, e continuava, e não será permitida nenhum tipo de propaganda política paga. Quando se fez a alteração para retirar a referência à propaganda partidária, se retirou também a referência ao critério temporal. Então, hoje nós temos uma lei dizendo que é proibido qualquer tipo de propaganda política paga na rádio e na televisão. Vejam, os partidos políticos não têm mais a partidária. Na época da eleição, perfeito. Aí o jogo de valores, de interesses, é perfeito. Agora, fora do período eleitoral, os governantes têm a publicidade institucional, podem convocar rádio e televisão, tá certo? Que se convocar no ano da eleição para tratar de tema político pode sofrer uma daquelas sanções de 73, pelo que foi posto na última reforma, mas o partido político fica condenado ao modismo total. Ele não pode contratar fora do período eleitoral, se for uma interpretação de ferro e fogo desse artigo, ele não vai poder contratar 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto para fazer uma divulgação, não na propaganda disfarçada de um candidato, mas muitas vezes, e eu sempre penso, talvez como a velhinha de Taubaté, de que deve ter um partido político que quer se manifestar sobre um assunto específico e importante. Por que não deixá-lo em janeiro do ano que vem, em fevereiro do ano que vem, comprar 3, 4 minutos? O doutor Geraldo aqui, advogado das redes de televisão, deve gostar da ideia. Quer dizer, já tiraram da televisão a propaganda partidária. E o partido agora não pode fazer absolutamente nada? Bom, com essa compensação fiscal se criou o fundo, o Ferroviário Esporte Futebol Clube, né? O Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais, que já traz em si um problema, porque como é que eu vou criar este fundo? A definição dos valores, 30% das emendas de bancada obrigatórias do orçamento, mais o valor da compensação fiscal do ano passado, 2016, e do ano da lei, 2017. Muita gente está pensando que é um ano só
a lei saiu com 2 anos, 2016 mais 2017. Só que, para eu criar este fundo, ele tem que estar no orçamento, isso é valor orçamentário, eu tenho que jogar o valor do fundo no orçamento. Como é que eu vou jogar no fundo do orçamento de 2018, que deve ser feito em 2017, o valor da compensação fiscal que vai ao último ato, que pode ocorrer no dia 31 de dezembro de 2017, e se ocorrer, considerando que seja pelo plano trimestral, que o recolhimento do imposto seja possível apurar a compensação, só em 31 de janeiro é que eu vou saber quanto que a emissora está compensando fiscalmente. Como é que eu vou fazer em 2017? Vai ter que ser por estimativa, alguma coisa assim, e vão acabar criticando alguma outra forma. Uma das coisas que eu acho que pode dar problema, e provavelmente vai dar problema, na sexta-feira nós estivemos no Rio de Janeiro, o professor Daniel Sarmento lá já entendeu que é inconstitucional e depois me confessou que um partido político já está pensando em entrar com essa discussão. É a questão da divisão do fundo. Os 2 projetos, e parece, como diz o ministro Tarcísio, parece esquizofrenia, foram 2 projetos com 2 regras completamente contrárias, divergentes, para sanção no mesmo dia. Se um estrangeiro olha isso e fala, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Nesse país, mas quem conhece o problema da legislação brasileira, o prazo e o acordo que foi feito, porque o acordo que foi feito pega o projeto do Senado, aprova do jeito que está e segue para a sanção. O que for para mudar, faz um projeto da Câmara que tem que passar no Senado e aí o presidente veta uma parte do Senado e aprova outra parte da Câmara. Isso foi feito. Chegou, o do Senado foi para a sanção e o da Câmara foi ao Senado. Tinha algo que, ao meu ver, era quase unânime no Congresso Nacional, que era um limite nominal de doações. Toda doação, hoje de pessoa física, limitada a 10% do rendimento do ano passado, passou-se a ter um limite nominal, 10 salários mínimos por candidatura. Então, se a pessoa ganhasse muito dinheiro, pouco importa, poderia doar 10% todo o seu dinheiro, dividido em várias candidaturas, mas nenhuma doação poderia ultrapassar 10 salários mínimos, considerado não o candidato, mas a candidatura. Então, para governador, se eu quisesse doar para 10 governadores, eu poderia doar um salário mínimo ou, para um único, o total de 10 salários mínimos. Houve muita discussão no Congresso se deveria ser 10, se deveria ser 15, se deveria ser 60 mil, 50 mil, mas o conceito em si, da necessidade de se impor essa limitação, me parece que foi quase unânime. Acabou, por maioria, chegando a esses 10 salários mínimos. Isso, quando chegou ao Senado, foi impugnado, porque não poderia simplesmente ser rejeitado, porque se rejeitar, tinha que voltar à Câmara para o projeto. Isso pode até dar uma análise aí do devido processo legislativo dessa matéria. Quem se interessar que tem terreno aí para pesquisar. Mas o Senado utilizou um mecanismo do regimento, que é o de impugnação, dizendo que aquele artigo não fazia parte, não fazia correlação com o projeto. Por conta disso, se gerou uma outra dificuldade. No projeto que foi para o Senado, no final, havia a revogação do artigo 23, parágrafo 1º da Lei 9.504, que é o que diz hoje a lei, que o candidato pode autofinanciar a sua campanha até o limite de teto dos gastos. Ou seja, ele pode pagar toda a sua campanha com o dinheiro do seu bolso. Como isso estava estabelecendo 10 salários mínimos e estava estabelecendo como limite de financiamento, do autofinanciamento, para as eleições proporcionais 7% do valor do teto e para as majoritárias o máximo de R$200 mil, que também foi afastado, foram os 2 artigos afastados pelo Senado, não se afastou a revogação. E aí gerou uma confusão. Como é que vai fazer? Chega lá no Congresso, porque como eu tinha uma norma substituidora, tinha sentido revogar o artigo. E foi para a presidência, sem esses 2 artigos, mas com a revogação do anterior. E aí gerou muita dúvida, porque alguns falaram, não, veja bem, se não tem a revogação, isso vai voltar único, exclusivamente ao limite individual de doações para cada candidato, como se faz doação. Eu, com todo respeito, acho que doação é um ato bilateral, é diferente do ato unilateral da utilização de recursos próprios. Esse artigo 23, parágrafo 1º, ele foi introduzido pela Lei 12.891, em 2009. Antes dessa lei, que veio em resposta a uma resolução do TSE, o TSE dizia que o limite de candidatura de autofinanciamento era possível de
não tinha limite porque não havia previsão legal. Mas, a partir de uma resolução de 2012 do ministro Dias Toffoli, se estabeleceu que seria, com base na regra do Código Civil, que o candidato poderia gastar, no máximo, 50% do seu patrimônio. Parece que seria muito difícil ao tribunal não voltar à interpretação da regra de quando ela não existia, se ela tivesse sido revogada. Mas o resultado é que houve o veto desse dispositivo e nós vamos para uma eleição da mesma forma da eleição anterior, uma eleição censitária, onde quem ganha mais pode doar mais, uma eleição onde quem tem mais recursos próprios pode financiar mais o seu recurso próprio. Dentro desse quadro é que o professor Daniel Sarmento falava na sexta-feira, que essa divisão do fundo partidário, 2% igualitariamente entre todos os candidatos, pode ser, talvez, considerada como insuficiente. 2% é de uma divisão igualitária, 35% é uma divisão de acordo com os votos, desde que o partido tenha um representante na Câmara, também é uma restrição, 48% dividido de acordo com o número de deputados na Câmara, óbvio, e 15% do número de senadores. É uma novidade agora começar a dividir o dinheiro também pelo número de senadores. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou a ADI 1351, que tratava da divisão do fundo partidário, tinha uma cláusula no fundo que dividia o fundo, e na época eram 15, 16 partidos, 1% de forma igualitária e 99% de acordo com o número dos votos. Ainda que você não tenha um princípio de igualdade pura, mas sim um princípio de igualdade gradual, porque realmente há que se entender a diferença entre os partidos políticos, com 35 partidos políticos, se o fundo for de 1.750.000, 1.750.000, para fazer a conta mais fácil, 2% é 35 milhões. Dá 1 milhão para cada partido político, que faz uma campanha, o teto, uma campanha de deputado estadual. Mas nós temos que pensar que é 1 bilhão para dividir em todo o país, em todas as candidaturas. Então, a matéria pode ser posta aí, a discussão me foi anunciado que seria posta a discussão. A outra questão que vai trazer uma certa dificuldade é que o Congresso Nacional estabeleceu a autonomia partidária para que os partidos decidissem como fazer essa divisão. No projeto do Senado, que foi vetado nessa parte, havia também vários critérios dizendo que se o partido não fizer a divisão, o mínimo garantido para cada candidatura é 20%, 30%, e tinha lá as tabelinhas. Tudo isso foi vetado na presidência. Então, o que nós temos hoje é, pelo menos, uma condicionante. O partido só vai receber dinheiro se ele apresentar quais são os critérios para a utilização desse dinheiro. E aí é a autonomia do partido dizer como ele quer utilizar esse dinheiro. Só que nessa quadra que se formou, no projeto do Senado havia toda a previsão, inclusive do TSE, reter 10% do fundo para distribuir no segundo turno das campanhas eleitorais. Isso também foi vetado. Então o dinheiro agora tem que ser entregue todo no primeiro turno e o partido vai ficar naquela situação. Ou ele gasta tudo no primeiro turno, torcendo para ganhar no primeiro turno, ou ele reserva 10, 15 da cabeça dele, quanto ele quiser, para o segundo turno. Só que, se ele reservar e ele não for para o segundo turno, o que a lei diz é que o dinheiro não utilizado tem que voltar para o Tesouro. Então, qual que é a tendência de todo mundo aqui que já trabalhou em eleição, nos últimos dias, é gastar até mais do que tem. Não é? Aquele desespero de tentar pagar as contas. Então, o financiamento do segundo turno das eleições, em tese, pode não ter o dinheiro público para financiar o segundo turno, porque ele pode ter sido todo gasto no primeiro turno. Não sei como é que vai ser feita isso na prática, mas é algo que, obviamente, nós temos que examinar e nós temos que olhar. Outras duas formas de financiamento foram criadas. A questão dos eventos, até que o senador Cássio Cunha Lima falou hoje de manhã, não é propriamente da rifa. A lei só fala em eventos. Aquele artigo que dizia rifa, bingos, aquele não passou. O que passou é a possibilidade do candidato e do partido político realizar eventos ou prestar serviço ou vender mercadoria. É obviamente que isso o tribunal vai ter que regulamentar, porque ele não pode vender o que ele comprou com o fundo partidário, com o dinheiro público, para obter o dinheiro que tem que ir para a conta do fundo, mas aí, boa sorte para vocês, vocês vão se divertir aí nas resoluções.
Mas isso já era regulado pela Justiça Eleitoral e não é difícil. O maior exemplo do evento é o jantar comemorativo em prol de determinada campanha, onde o recibo eleitoral é o convite. Quando se faz o convite, já se faz a identificação. O que se criou é a questão da doação, e essa é a nova forma, a novidade para 2018, o crowdfunding, ou microfinanciamento pela internet, que realmente o tribunal proibiu porque não havia base, e a primeira tentativa que se fez foi numa pergunta: alguém pode arrecadar de muitas pessoas e entregar o dinheiro no seu nome para o candidato? Isso daí seria uma quebra total, uma chance perfeita para lavagem de dinheiro, porque eu não teria mais nenhuma relação entre o doador e o beneficiário, o candidato. A lei agora, me parece que de uma forma suficiente, definiu alguns critérios. Podem ser contratadas as empresas, mas as empresas agirão como arrecadadoras e terão obrigação de identificar doação cartão de crédito, quem que é o CPF, quem que é o doador, emitir os devidos comunicados, quanto que ela está ganhando. Acho que ficou, vamos dizer, para ser sincero, acho que na prática não vai funcionar. Porque da mesma forma que se disse que as pessoas jurídicas não querem doar, a pessoa física também tem medo de doar hoje em dia, porque ela tem esse antagonismo com o político, que ela tem medo de se envolver. Então, tem que ser realmente alguém que esteja querendo eleger o seu candidato, que tem uma vinculação muito grande, para que se tenha essa doação. Pode ser que eu esteja enganado. Quando se criou a doação na internet, em 2010, o ministro Arnaldo Verseni foi fazer a instrução, eu me reuni com as agências de cartão de crédito, fizemos uma instrução específica para a doação na internet. A única candidata que mais arrecadou foi a Marina, acho que arrecadou 30 ou 40 mil reais, mas ela gastou 300 mil para montar o site. Então, talvez, não sei como é que isso vai ser. Agora, com essas pessoas intermediárias, pode ser até que fique mais barato e isso permita se chegar a uma melhor forma. A dificuldade que eu vejo é que, pela terceira vez, a lei permite a arrecadação desde maio, mas a arrecadação em que a pessoa que pega o dinheiro não pode entregar para o candidato só pode receber e gastar o dinheiro a partir de 15 de agosto. Mas já vai fazendo um caixa para saber, vai ter que ser feito, também está na lei, uma espécie de prestação de contas, para que se tenha exatamente as contas intermediárias, tudo definido. Mas a lei, pela terceira vez, a 12.891, foi a primeira a falar nisso, vem com a figura do pré-candidato. O que faz uma pessoa ser pré-candidato? O que é o requisito para eu considerar alguém como um pré-candidato? É o que a imprensa diz? É o que os institutos de pesquisa registram a partir de 1º de janeiro? A lei cria a figura do pré-candidato, mas não diz quem é o pré-candidato. Então, em tese, qualquer um dos senhores, a partir de maio, pode começar a arrecadar pela internet, mesmo que não venha a ser escolhido. Se não vier a ser escolhido em convenção, o dinheiro terá que voltar para cada um dos doadores. A arrecadadora vai ter que fazer isso. Se for escolhido, o dinheiro vai lá para o candidato. Eu acho que aí caberia até o próprio Congresso definir, ou a Justiça Eleitoral, talvez, o que é a figura do pré-candidato. Quem pode ser considerado como pré-candidato. Na questão das fontes de financiamento, eu acho que foram essas alterações. Há uma alteração, que essa até foi daquelas nossas primeiras reuniões, pelo menos uma coisa, uma vingou. E talvez a competência vingue ainda, que não tem anualidade. É a questão da doação para os partidos políticos, que foi sempre um dos temas mais espinhosos da Justiça Eleitoral. A Lei 9.096, no artigo 44, ela diz que é proibida a doação de autoridades. No Brasil, quem não é autoridade? O Golbery dizia que ele queria ter metade do poder que um guarda de trânsito achava que tinha. Porque era uma dificuldade muito grande. E nós até conversamos lá com os senadores e com os deputados, e eles também tinham essa preocupação, onde um deputado de um partido, que pode ser considerado como autoridade, não podia doar para o partido dele. Ele não podia contribuir para o partido. Ou esquizofrenia, que era esse tipo de problema. E agora ficou de forma mais clara na lei que são aquelas pessoas que ocupam cargo ad nutum, né, de contratação ou demissão de confiança, e os empregos temporários. Só que aí no final não aguentaram e botaram uma vírgula, salvo os filiados. Quer dizer, em tese o filiado poderá doar. Então,
pode ser um bom esclarecimento, mas tem que se tomar cuidado para verificar, e isso não é só a função, não é só da Justiça Eleitoral, mas de toda a Justiça e de toda a sociedade, se a nomeação não acaba como uma consequência ou uma condição para ser nomeado a filiação antes. Então, é algo que o tempo também dirá como que nós vamos ver isso acontecer nos próximos anos. Os senhores, como eu disse, eu tenho prazo, já estourei meus 20 minutos, teria várias outras questões aí, o Tarcísio até falou, eu já publiquei, já está no Jota, hoje, tem 10 páginas de artigo por artigo do que foi alterado, quais são minhas considerações, onde que eu acho que pode dar problema, não espero que não dê nenhum problema. Mas, volto a dizer, a reforma não acabou. Essa foi a reforma de 2017. A Lei 9.504, editada em 1997, foi editada como a Lei Definitiva das Eleições. De 97 até 2016, foram 10 eleições e 11 reformas, 11 leis alteradoras. Esse ano eles conseguiram ultrapassar. Em um ano só fizeram 2 leis de reforma. Então, nós estamos indo para a 11ª eleição com 13 e uma PEC de brinde. Vai acabar? Não, não vai acabar. A questão da competência da Justiça Eleitoral, que até esse problema agora de divisão de dinheiro, o professor Torquato Jardim falava, o ministro Torquato Jardim falava na sexta-feira, isso é uma questão interna corporis, como é que o partido vai dividir o dinheiro. Se é interna corporis, é a Justiça Comum que tem que saber essa discussão. Só que isso, competência, que aí tem que ser por lei complementar, não está sujeito à anualidade, que é a regra processual. E o projeto que foi incluído com urgência para votação junto com os outros processos, resolveram retirar. Assim como todas aquelas ideias que nós demos, algumas eram até boas, né? Independente da autoria, se chegou à conclusão de que havia muita discussão de muitos temas ao mesmo tempo. E aí os projetos foram sendo desidratados para ficar onde realmente era a única coisa que se queria definir agora, que era o financiamento. Mas já tem todo um material, espero que não perdido, para uma discussão. Só que a gente tem que pensar, se a gente ficar pensando em fazer reforma eleitoral só em ano ímpar, nos 3 últimos meses, a comissão, o deputado Vicente Cândido, assim como o Marcelo Castro, assim como o Henrique Fontana, todos eles antes, se dedicaram, estudaram o assunto. Na comissão os temas foram muito discutidos, mas no plenário foi muito rápido. E no plenário apareceu proposta de todos os lados, todos os tipos possíveis. Não sei como é que não propuseram acabar com as eleições, porque tudo foi proposto no plenário. E é normal que seja, porque é uma casa de diversidade. E achar o consenso nesse tema é realmente muito difícil. Mas eu acho que nós não podemos desistir e temos que começar. E parabenizo o IDP por estar fazendo esse seminário hoje. No dia seguinte à reforma, quando já não é mais possível mudar nada para 2018, mas que já se comece a pensar, ainda em 2018, no início de 2019, o que pode ser modificado para 2020, o que pode ser modificado para o futuro. A reforma, até quem não gostou desta, tem a grande chance de escolher um representante em 2018 que defenda o que ele gosta. Reforma nasce no voto. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer a pergunta aos ministros, mas eles não podem responder. Então você me contrata e depois eu te respondo. Na propaganda se passou uma coisa que é de um absurdo tal, que a redação do parágrafo 2º do 33 ficou assim: não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. Ponto. Quer dizer que a Fiesp não pode mais falar do pacto, a CUT não pode fazer propaganda contra o salário. É de uma censura. Essa regra que eu falei, eu acho que a razão dela ter saído dessa forma é que, como acabou a propaganda partidária, tinha que retirar a referência que tinha nesse artigo, nesse parágrafo. A partidária, ao retiraram também o critério temporal. A regra é para o semestre da eleição. Acho que um jeito fácil de interpretar isso é lembrar que isso é um parágrafo 2º do artigo 36, que trata de propaganda eleitoral a partir de 15 de agosto. Então, a partir daí é que se pode dizer que não pode ter nenhum tipo de propaganda política paga nas rádios e televisão. Mas é duro, hein? Esse ministério.
Bom, queria agradecer mais uma vez o ministro Henrique Neves, parabenizá-lo pela palestra, questionar aqui, indago ao ministro Tarcísio e ao ministro Sérgio, se tem mais alguma colocação. Bom, pela premência do tempo, a gente tem um outro evento aí que também é um dos que orgulha muito o IDP, que é a relação que a gente vem construindo com as instituições do ensino médio. E eu destaco aqui, mais uma vez, a presença do ministro Gilmar, que vai palestrar nesse evento, e do Dr. Cláudio da Costa, que é presidente Marco da Costa, presidente da seccional da OAB de São Paulo. Agradeço mais uma vez a presença de todos. O IDP enaltece aqui os organizadores, os palestrantes e coordenadores desse evento. E, mais uma vez, muito obrigado e declaro encerrada a palestra e o seminário.